Existe uma frase que acompanha a minha jornada atual. O corpo fala o que a alma sussurra. Durante muitos anos como biomédica, eu olhava exames, diagnósticos e alterações laboratoriais. Depois vieram a naturopatia, a psicossomática, os meus estudos sobre autoconhecimento, e foi então que eu percebi que algo mudou completamente a minha forma de compreender o que era a saúde. A maioria das pessoas acredita que a doença começa quando aparece um sintoma, uma dor. E eu não acredito mais nisso. Na minha experiência, o sintoma apenas é uma parte visível de uma história que começou muito antes. Essa história tem muito mais relação com o nosso estilo de vida do que imaginamos. É exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Olá, eu sou a Vanessa, biomédica naturopata. Hoje atuo guiando mulheres na jornada do caos ao reequilíbrio, porque acredito que toda transformação começa quando escolhemos nos ouvir. Se esta é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui conversamos sobre emoções, psicossomática, autoconhecimento e práticas naturais integrativas, antes conhecidas como alternativas, que ajudam mulheres a saírem do caos emocional e caminharem em direção ao reequilíbrio e ao bem-estar. Se esses temas fazem sentido para você, já aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos. Ah, tem vídeo novo toda semana. Fique com a gente, sinta-se bem. O que é estilo de vida? Quando ouvimos essa expressão, normalmente pensamos em alimentação, ou exercícios físicos, dormir cedo. Tudo isso faz parte, mas para mim, estilo de vida é muito além disso. Estilo de vida é a forma como você vive. É a maneira como você acorda, trabalha, ama, respira, como administra os seus medos, como lida com suas frustrações e angústias, como respeita os seus limites, como conversa consigo mesmo. Tudo isso influencia diretamente o funcionamento do organismo, porque não existe separação entre corpo, mente e energia. Existe integração. Existe uma palavra muito bonita na biologia, homeostasia. Ela representa a incrível capacidade que o nosso organismo possui de buscar equilíbrio o tempo inteiro. Nosso corpo faz isso sem que percebamos. Regula a temperatura, os hormônios, a pressão arterial, a resposta imunológica, a energia, a respiração. Ele trabalha o tempo inteiro para manter você viva, mas existe um limite. Quando vivemos durante muito tempo em estado de estresse, má alimentação, privação do sono, conflitos emocionais e desconexão de nós mesmas, o organismo continua tentando compensar, até que chega um momento em que ele simplesmente não consegue mais, e então surgem os sinais. Às vezes, primeiro vem o cansaço, depois a ansiedade, insônia, alterações metabólicas, depois inflamações, em alguns casos, a doença em si. Na minha forma de enxergar a saúde, o corpo não está nos punindo, ele está tentando nos proteger. O corpo fala o que a alma sussurra. Essa é uma frase que representa a minha filosofia de vida, mas ela costuma ser mal interpretada. Ela não significa que toda doença tenha apenas uma causa emocional, nem que devamos abandonar tratamentos médicos. Muito pelo contrário, a ciência continua sendo a base do meu trabalho como biomédica. O que essa frase significa é outra coisa. Significa que muitas vezes existe uma história por trás do sintoma. Existe uma pessoa vivendo sobrecarregada, alguém que deixou de cuidar de si. Existe uma dor emocional, um excesso de responsabilidades, um medo constante. Existe uma vida completamente desconectada de sua própria essência. E quando essas dimensões permanecem em desequilíbrio por muito tempo, o corpo pode manifestar esse sofrimento de diversas maneiras. Por isso eu gosto muito da pergunta, que este sintoma está tentando te falar. Nem sempre teremos a resposta de uma forma imediata.
mas quase sempre encontraremos uma direção. Foi observando centenas de histórias que nasceu aquilo que hoje eu ensino, a jornada do caos ao reequilíbrio. Ela não é um método para eliminar problemas, ela é um caminho para viver com mais consciência. Tudo começa no caos. Todos nós passamos por ele. Às vezes o caos chega como uma doença, como ansiedade, burnout, perda de sentidos. O primeiro passo não é fugir, é compreender. Depois vem a escolha, porque consciência sem ação não transforma ninguém. Então acontece a transformação. Ela não ocorre em um final de semana. Ela acontece nas pequenas decisões diárias. Dormir melhor, respirar, alimentar-se com presença, aprender a dizer não, buscar ajuda, olhar para dentro. E por último, compartilhar. Porque toda transformação inspira outra pessoa. Quando contamos nossa história, damos permissão para que outras pessoas também iniciem a delas. Hoje, quando alguém me pergunta o que é saúde, minha resposta é totalmente diferente do que eu daria anos atrás. Saúde não é apenas o exame normal. Também não é simplesmente a ausência de doença. Para mim, saúde é viver em coerência. É quando aquilo que pensamos, sentimos, fazemos e aquilo que somos começam a caminhar na mesma direção. Talvez por isso, algumas pessoas tenham tudo aparentemente sob controle e ainda assim sintam-se com um vazio profundo, e outras, mesmo enfrentando dificuldades, irradiam vitalidade. A saúde não começa no laboratório, ela começa nas escolhas invisíveis que fazemos todos os dias. Quero deixar uma pergunta para você. E se seu corpo pudesse escrever uma carta para você hoje, o que ele diria? Talvez esteja na hora de ouvir antes que ele precise gritar. E lembre-se, o corpo fala o que a alma sussurra. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui nós vamos conversar sobre autoconhecimento e reequilíbrio de forma integral. Porque acredite que conhecimento transforma, mas consciência transforma muito mais. Espero que você tenha gostado. Reflita sobre tudo que foi discutido aqui. Fique bem. Até a próxima.